Boa tarde, então, pessoal. Eu vou apresentar, então, o tema da minha dissertação, né, que foi defendida no mês de dezembro do ano de 2019, intitulada Redes de Poder, a governança na Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Livramento a partir da análise de redes sociais. O motivo geral era analisar como que se configura a governança na gestão da casa municipal. Na verdade, o objetivo geral era nós utilizarmos as redes sociais em âmbitos que nós não estávamos organizados. Aqui na nossa universidade, que é a Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, é um estado no sul do Brasil, nós temos um grupo de estudos chamado NERDS. E a gente sempre tenta fazer estudos voltados à análise de redes sociais. E aí era uma proposta diferente que nós tínhamos, né? O meu professor, que é o Paulo Cassarinho Júnior, que foi meu orientador, e onde nós queríamos investigar algo por meio da análise de redes sociais, uma proposta que ainda não tinha sido investigada. Né? Então, o método que foi utilizado foi o misto, com uma abordagem qual e quanti, onde nós utilizamos algumas técnicas de coleta de dados, entre elas 2 questionários, um questionário para analisar a governança da Câmara Legislativa e o outro para analisar as redes sociais. Aí também utilizamos a observação e a análise documental. A observação direta foi nas sessões plenárias, né, no ambiente de trabalho dos vereadores, e também utilizamos análise documental baseada em leis, regimentos, estatutos internos da Câmara que pudessem nos oferecer também um contraponto na análise. A técnica de análise de dados, então, foi redes sociais e estatística descritiva. Na análise dos resultados, nós organizamos em 3 partes. Tá? A primeira foi a análise da prática da governança, onde nós entrevistamos os vereadores, que eram 17 vereadores, para saber qual era a opinião deles em relação à prática da governança na Casa Legislativa. Depois fizemos uma análise de redes sociais, onde nós entrevistamos os 153 funcionários, fossem eles estagiários, servidores efetivos ou cargos em comissão. Né? Todos eles responderam o questionário para análise de redes, para nós mapearmos a rede, né, ou as redes da Câmara Municipal. E depois disso, que nós identificamos esses nós mais proeminentes, nós voltamos lá e aplicamos com esses nós mais proeminentes o questionário da governança, para saber se a opinião deles batia com a dos vereadores. Isso aqui só mais para ilustrar mesmo, né, que é o resultado da análise da governança pela visão dos vereadores, algumas das variáveis do questionário da governança, né? E aí vem as redes de fato. Né? Nós utilizamos a teoria de Peters, que propõe a análise da investigação das redes sociais interpessoais, informais, onde ela coloca que pode ser observada a troca de informação, amizade e confiança. Então, nós fizemos essas 3 redes da Câmara de Vereadores. Então, a rede de troca de informação, né, formada por 143 nós e 1.235 arestas. Ela é bem pouco densa, né, 6,1, e apresentou 5 clusters. Essa é a rede. Tá? Aqui nós temos os graus, né? A rede é formada por 143 pessoas, lembrando que são 153 funcionários, eram, né, na época, e nós analisamos os 15 nós mais proeminentes dessa rede, por meio da centralidade de grau, proximidade, intermediação e autovetor. Aqui eu trago somente a rede de centralidade, né, por grau de centralidade, mas eu fiz grau de centralidade, fiz intermediação também para poder relacionar as trocas, né, desses nós dentro da rede, entendendo ele por prismas diferentes, né, analisando essa rede assim, dessa forma. É interessante observar ali que os nós mais proeminentes, eles não são necessariamente os vereadores. Aqui eu tenho alguns vereadores, como, por exemplo, o Garrão, Humberto Navarro, e também aqui o Maurício Bonfil, mas os outros todos ou são funcionários efetivos ou assessores parlamentares. São outras pessoas, né, que não ligadas à cadeia hierárquica da rede, da Câmara de Vereadores. Depois ali a rede social de amizade também já diminuiu um pouco, mais enxugada, com 138 nós e 786 arestas. Ela é 4,2% densa, já apresentou 7 clusters. Eu ia dizer que ela se descompartimentalizou, ela foi se separando aos poucos, essa rede. Mantendo ali, né, como os principais nós, os nós mais proeminentes também. Aqui, basicamente, as mesmas pessoas. Uma coisa que eu quero comentar é que, por exemplo, assim, foram das 153 coletas, 8 nós, eles foram... 8 questionários de rede, eles foram nulos, tá? Em função de que as pessoas, ou elas não souberam preencher direito o questionário, ou elas
colocaram que se davam com todo mundo. Por exemplo, na rede de troca de informação. Eu troco informação com todo mundo. Tenho amizade com todo mundo. Então, a gente entendeu que aquilo ali poderia alterar os nossos resultados. Não era isso que a gente queria. Então, a gente anulamos esses 8 questionários para poder analisar dessa forma, tá? O que a gente acabou constatando que não foi prejudicial. Por quê? Porque esse ator aqui, ó, o Roberto Carlos Torres de Lima, ele é um assessor parlamentar e o questionário dele ele foi considerado nulo. E ainda assim, ele apresentou aqui o maior grau de centralidade na rede de amizade. Então, realmente, né, a rede ela consegue nos evidenciar, nos mostrar. Foi uma das coisas assim, que a gente gostou muito, porque a gente conseguiu fechar os resultados, né, com o que foi observado na prática da vivência ali da Câmara e com as redes, de fato, que elas estavam nos mostrando. A rede social de confiança, então, ela é formada por 135 nós e ainda bem menos densa, né? 422 arestas e 2,3% densa, com 14 comunidades. Essa é a rede de confiança, né? Organizada pelo grau de centralidade. E aí os nós mais proeminentes da confiança apareceram ali, como, por exemplo, esse rapaz, que é o Edsel Gart, que é o assessor de imprensa, que é um cargo que é geral para toda a Câmara, então ele não pertence a um gabinete ou a um partido político, não tem nenhuma filiação nesse sentido. Com relação à troca de... Aí a gente analisou todas as redes, tá? Troca de informação, amizade e confiança pela perspectiva da autoridade. Isso foi bem interessante, porque nos demonstrou um único ator assim, que não apareceu em evidência nas outras análises, que foi o Fábio Augusto de Souza, dá para ver aqui, que é o diretor da Câmara Municipal. Não é um cargo político, ele é um cargo efetivo, né, concursado, e ele tem o maior grau de centralidade em todas as análises, né? Tanto da rede de informação, amizade e confiança. Na verdade, aqui ele fica em segundo lugar na de informação, porque a de informação ficou em primeiro lugar essa moça, que é a Carolina Leile Torres, que ela trabalha na secretaria da Câmara também, atendendo todo mundo, né? É um cargo da própria Câmara Municipal de Vereadores. Também aqui, com relação à rede de informação, Cristiano Fagundes, que é procurador jurídico, e a Rosemary Silva Madrid, que também trabalha ali é funcionária da casa, mais de 30 anos, e também é funcionária da Câmara de Vereadores, trabalha no atendimento de todas as pessoas. Bom, fazendo isso, essa análise das redes, nós voltamos lá, entrevistamos as pessoas, todas essas pessoas aqui, todas elas, que apareceram como nós mais proeminentes, nós aplicamos o questionário da governança, para saber se, afinal, né, essas pessoas possuem maior grau de centralidade, ou seja, elas conhecem mais pessoas, têm mais entradas, mais saídas, mais relações de entrada e saída, têm maior grau de intermediação. Então, elas estão ali numa situação, digamos, não privilegiada, mas elas estão numa situação que favorece esses nós. Diante, e a gente obteve, na verdade, um resultado relativo, porque basicamente, vejam aqui, essas médias, isso aqui é o somatório das médias de cada questionário, tá? Então, não teve muita diferença. Esse foi dos vereadores em preto e em vermelho é a somatória das médias do questionário da governança dos nós mais proeminentes. Então, na verdade, eles concordaram, né? Funciona assim esse questionário, rapidinho, só para esclarecer. É uma escala de 1 a 5, onde de 1 a 3 não concordo, ou seja, eles não concordariam que existe governança na Casa Legislativa. 3 é neutro, e acima de 3, acima de 3,1, né, concordo. Então, todos eles concordaram, ainda que, né, entre 3 e 4 ali, mas ainda assim concordaram que existe governança a partir dos princípios do estudo 13, né, do IFAC, que é o que foi baseado na elaboração do questionário. Com relação às considerações finais, a gente conseguiu, né, perceber que a governança ela é praticada em partes, porque aí nós pegamos todo esse resultado e contextualizamos, confrontamos com documentos, estatutos, regimentos, leis. E mais a observação, né? Então, em parte, ela é realizada pela Casa Legislativa. Não dá para dizer que não tem governança, mas que também não dá para dizer que tem. Ela é em alguns aspectos sim, e outros não. Compreende-se que as irregularidades apontadas pelo TCE, que foram documentos, né, que é o Tribunal de Contas da União, do Estado, no caso, né, que faz as auditorias externas à Câmara, e também a Unidade de Controle Interno, que é um órgão municipal que também faz controladoria.
eles fizeram alguns apontamentos que não contribuem, né, para que a gente possa, de fato, afirmar que existem boas práticas de governança na Câmara. E também notamos que o enfraquecimento da credibilidade da entidade, né, em relação à opinião dos vereadores, nas respostas que eles deram, também é algum parecer muito interessante, em função até mesmo da dificuldade que eu tive em coletar essas informações, tanto das redes quanto da governança. Pode me avisar do tempo, tá? Que eu estou falando aqui, mas eu não estou controlando o tempo. Então, nós conseguimos identificar isso, né? Outra coisa também que eu estava falando, que foi muito difícil coletar, porque muitos não entendiam as variáveis, não sabiam em que contexto se aplicava, tanto da governança quanto no questionário da análise de redes sociais. Porque, no fim, em vez de distribuir e depois coletar os questionários, como seria uma normal, né? Dar um tempo e depois coletar, eu dei esse tempo quando eu fui coletar questionários mal preenchidos, incompletos, vou dizer, ou faltantes, assim, as pessoas não sabiam nem onde tinham colocado os questionários para poder me entregar. Então, eu tive que acabar aplicando um por um, das 153 pessoas, tá? Demorei bastante tempo, foi de outubro de 2018 a outubro de 2019 que eu fiz essa coleta, peguei 2 gestões de presidência da Câmara de Vereadores. Também, com relação à análise de redes sociais, né, que nós podemos perceber ali que as medidas matemáticas utilizadas, ou seja, as métricas, né, para o processamento das informações das redes, elas são de fundamental importância para o entendimento das relações interpessoais, de fato, atreladas a um conhecimento um pouco mais apropriado em função das outras técnicas de coleta de dados, nos propiciam uma riqueza de detalhes das relações estabelecidas dentro daquele universo, daquela rede ali, muito interessante. Tá? O exemplo que eu já citei, né, do questionário que foi anulado, e ainda assim esse ator, ele ficou em destaque ali pelo grau de centralidade na rede de amizade. Comprovou-se que mesmo mudando ou ampliando o público-alvo, né, sobre a governança, ainda se manteve a mesma opinião sobre a aplicação das boas práticas. E, bom, aqui com relação à governança, né, mais voltado à parte do conhecimento específico, que na nossa opinião faltou um pouco, até mesmo na parte da análise, ali a gente conseguiu relatar isso. E a nossa grande, assim, com relação à rede, que a gente acha, né, que foi a contribuição, que a gente espera ter demonstrado, né, que independentemente do cargo que esses servidores exercem, seja ele efetivo, estagiário ou concursado, eles todos têm a mesma importância diante das relações interpessoais. E isso vai ser evidenciado no momento em que nós começamos a analisar as redes e os outros nós ali, os demais nós, né, que não foram ali considerados na análise, entre os 15, mas todos eles têm o seu destaque em função de características específicas de, por exemplo, tem pessoas ali que são assessores parlamentares, não possuem um cargo de muita importância, mas eles têm liderança, é uma liderança comunitária em algum bairro, é alguém que já vive há muitos anos na política, que já trabalha há muito tempo, então tem nuances, tem fatores que contribuem para que esses atores tenham uma determinada representatividade dentro de cada rede. Certo? Então, ressalto-se, né, a relevância de poder compreender e valorizar essas relações informais, tá? Que isso é uma coisa que eu identifiquei muito no referencial teórico, quando eu estava construindo, né? Em função das relações informais, elas muitas vezes se sobreporem às relações formais ou hierárquicas estabelecidas. Basicamente é isso. Tá? Limitações de estudo, foi realmente a aplicação do questionário, foi bastante tempo, o entendimento das pessoas, algumas referências que eu utilizei, e é isso.